seguirá, Senhor. Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão bom. Todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Boa tarde, queridos, e a paz seja com todos que estão participando agora ou que vão participar depois. Que esse momento seja um momento de grande paz para a tua vida, para a tua alma, para o teu coração. Que o Senhor possa vir nos resgatando, nos restaurando dia após dia. Nós não somos nada sem Ele, né? E aqui estou eu novamente, pastora Raquel Daros, representando a igreja do qual fazemos parte, igreja evangélica Subimos com Jesus, desde 1966, divulgando a salvação e dando continuidade ao ministério Clau e Kel. E aí, queridos, como está a sua tarde? Abençoadinho? Tenho certeza que sim, você está vivo, está respirando, e como dizia minha mãe, enquanto a vida tem esperança, né? E muitas vezes a gente fica com saudades do que está perto, saudade do que está vivo. E, queridos, enquanto a vida, você pode abraçar, você pode reencontrar, você pode refazer tantas coisas. Então, por que sofrer pelo que está nas mãos? Já chega a morte, que é irreversível. Então aquilo que está na mão luta. E uma das lutas que nós temos que ter é por nós mesmos, queridos. Como nós podemos falar que amamos ao próximo se nós não conseguimos amar a nós mesmos? E a palavra do Senhor é bem clara em um dos mandamentos que Jesus deixou resumido, os 10 em 2. E na verdade torna-se 3, porque Jesus falou amar a Deus sobre todas as coisas, todo o teu entendimento e de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então às vezes a gente fala assim, eu não quero mais viver, eu estou desiludido de viver com uma pessoa que realmente, como nós, muitas vezes estamos desiludidos de viver e deixando o nosso corpo de lado, o nosso físico de lado. Como nós podemos falar que amamos alguém? Queridos, a partir do momento que a gente está descuidado da nossa saúde e com aquela fé cega, falando assim, eu creio em Deus, sim, mas o próprio Senhor Jesus, quando Ele foi curar um cego, Ele cuspiu no chão e fez barro e colocou nos olhos daquele homem para que ele pudesse ver. Então, nós temos que entender que muitas vezes Deus, Ele tem as multiformas dele, Então, algumas vezes, Ele vai usar também das outras multiformas, usar pessoas que talvez nem sejam cristãs, mas para que nos atenda, para que cuide de cada um de nós. Então, é muito importante cuidarmos do corpo físico. E a partir do momento que a gente está desistindo de viver, gente, a partir do momento que a gente está desconectando da vida, nós estamos deixando para trás projetos de Deus. Estamos preocupados em partir e estamos deixando projetos de Deus. E isso não acontece somente conosco, aconteceu também com homens e mulheres do passado na Bíblia Sagrada. Pessoas que preferiam assim ter asas e dormir no deserto do que estar na situação que estava vivendo. É normal, mas é um projeto de Deus na nossa vida, é um projeto do Senhor. E que quando a gente fala eu não quero, pensa quanta mágoa a gente transporta para o coração de um Deus que procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por mais que a vida seja difícil aqui na terra e a vontade muitas vezes é partir para o Senhor, pensa comigo quanto Deus investiu em você. Quando você estava lá no mundo, servindo a carne, servindo aos demônios, de maneira até sem saber o que estava fazendo, na inocência, mas o Senhor foi lá e com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo te convenceu do seu pecado e trouxe você para a luz, trouxe você para ter uma nova vida com Ele. Lembra? Cada passo você não conhecia a Bíblia, você não conhecia
como Deus realmente Ele é na sua essência, e você foi conhecendo, e foram passos difíceis, gente, tratado por pessoas especiais muitas vezes, como a pastora Cláudia tratou de muitos de vocês que estão aí do outro lado. Se você não é da nossa igreja, foi tratado por outros pastores, mas Deus, Ele utilizou de muitas formas. Quantos servos de Deus sacrificaram a sua vida para que você tivesse um entendimento da palavra do Senhor? Quantas pessoas deixaram de viver aquilo que qualquer ser humano vive para você poder estar projetado nas coisas de Deus? E de repente a gente pega e fala, não me interessa mais viver, não, eu não sirvo para nada, não, eu não quero mais continuar, gente. E aí a gente está desprezando todo aquele trabalho imenso que o Espírito Santo fez na gente, sabe? Eu sei, a desilusão às vezes toma conta de mim também, porque de repente eu olho e não vejo a pastora Cláudia do meu lado e lembro que ela nunca mais vai voltar, e torna-se bastante enfadoso isso, gente. E muitas vezes eu quero ir dormir com o Senhor, mas daí eu lembro de tudo que ela investiu, a minha mãe investiu em mim. Eu lembro de tudo que ela creu por mim, todas as orações que ela fez por mim, tudo que ela pediu a Deus por mim. Eu não posso simplesmente enterrar todas aquelas orações, todo aquele trabalho, todos aqueles ensinamentos, horas e horas que ela dedicou para que eu fosse uma mulher de Deus. E de repente eu falo, não, eu não quero mais viver. E lógico, a gente não é suicida, mas a gente suicida aos poucos dentro do coração da gente. Por isso é importante nós valorizarmos não somente o que nós vamos ter no Senhor, mas aquilo que Ele já nos deu, todo o trajeto que Ele nos deu. Não é simplesmente chegar e entrar na Terra Prometida. Lembra quanto deserto a gente passou. Tivemos que atravessar Mar Vermelho, tivemos que ver Faraó sendo o seu exército sendo submerso. Nós vimos do Senhor maná descer do céu, e o Senhor nos ensinou com grandeza, gente. Não é simplesmente, eu vou entrar na Terra Prometida. O Senhor nos fez passar muitas etapas, muitas situações. Ele cuidou, Ele dedicou o Espírito dEle dia após dia da nossa vida, não somente para nos converter do nosso pecado, mas também para nos tornarmos pessoas melhores nas nossas atitudes, no nosso pensamento. E aquela pessoa recém-convertida, lembra dela como você era? Uma pessoa que não sabia distinguir nem da mão direita nem para a esquerda, não sabia decifrar a Bíblia, não sabia o que era capítulo e versículo, adorava outros deuses, tinha ídolos nas suas casas, faziam trabalhos de feitiçaria, alguns de vocês, outros até nasceram na igreja, mas tinham uma vida tapada, sem conhecimento de quem era Jesus, e até de uma maneira mais difícil ainda, o Espírito Santo te convenceu do seu pecado, porque você era religioso, e Ele teve que mostrar Deus sem ser pela religião, e sim o encontro com Ele. Então, quanto trabalho o Espírito Santo tem tido conosco. Ele não só teve, mas Ele tem tido conosco, e de repente a gente olha para tudo que Ele nos deu e fala, não nos interessa mais. E Ele fez tanto investimento para que através da nossa vida, desse investimento, outras vidas fossem alcançadas, e de repente a gente joga tudo fora. Eu falo a gente mesmo, porque eu também penso como a maioria de vocês. E aí o Espírito Santo, mais uma vez, ele vem com aquele trabalho imenso, me convencendo que vale a pena viver mais um pouco. E muitas vezes desistimos da vida vivendo, né? Respirando, trabalhando, comprando, indo ao médico, mas dentro do coração desistiu de viver a graça de Deus. Muitas vezes nós queremos recuperar o tempo do passado, mas não conseguimos enxergar o futuro em Deus. Hoje mesmo pela manhã eu estava louvando muito ao Senhor, depois da minha dita devocional, e de repente eu estava cantando sonhos que foram embora, restitui, eu quero de volta o que é meu. E eu parei de cantar, eu falei, Senhor, bem, o que eu gostaria que o Senhor me restituísse, eu só vou encontrar na glória, que é a comunhão com a minha mãe, né? Os planos do Senhor ainda estão em mim, né? Não tem que ser restituído, eles estão em mim, eu só tenho que caminhar. E eu falei, Senhor, eu não quero nada que já ficou para trás. Já foi. Não tem mais como eu querer. Eu não quero mais o que ficou para trás. Nem relacionamento, nem amizade, nem ovelhas, nada. Tudo que ficou para trás, para mim ficou. Porque o que a morte levou não pode trazer. E aqueles que estão vivos, que vivam, siga a sua vida. E eu pedi para o Senhor, eu falei, parei de cantar e falei, Senhor, eu quero os teus planos, eu quero um novo de Deus, eu quero vivenciar o que eu nunca vivenciei, eu quero degustar do que eu nunca degustei, eu quero guerrear o que eu nunca guerreei, pisar em lugares que eu nunca pisei, e não vivenciar o passado como se ele tivesse que fazer parte do meu futuro, porque o único que não tem passado, presente
presente e futuro, que ele é atemporal, é Deus. E ele sim, ele eu quero o tempo inteiro comigo, eu quero que atravesse o tempo comigo, que chegue na minha velhice comigo, e quando eu partir para o Senhor, ele possa estar do outro lado, me esperando e me receber na glória. Então, queridos, muitas vezes estamos aprisionados tanto no passado, que não damos a Deus o direito, né, em situações do passado, que não damos a Deus o direito de Ele pegar tudo que Ele nos ensinou, tudo que Ele trabalhou em nós e transformar num futuro de glória. Então que hoje, né, nessa simples palavra, todos que estão participando agora e que vão participar depois, possa ter um renovo de Deus. O Senhor é um Deus que Ele gosta, por exemplo, de canções renovadas, canções novas. O Senhor gosta de cada dia, é um renovo com Deus. Cada dia é uma surpresa, cada dia, apesar de nós estarmos, às vezes, muitas vezes, presos em nossa rotina, apesar de muitas vezes estarmos presos no dia a dia, mas na verdade Ele nos faz de almas livres. Como, por exemplo, aqueles irmãos que passaram em prisões e perderam a vida em prisões por amor a Cristo, mas eles declaravam que eram livres, porque cada dia com Deus é surpreendente, cada dia com Deus é um renovo. Ele faz acontecer coisas dentro do nosso coração e dentro da nossa vida que nos faz perceber que andar com Ele é sempre uma boa surpresa. E até no meio da luta, Deus, Ele transforma a luta numa boa surpresa. Então, ter no nosso coração, confiar no nosso coração que o nosso Deus, Ele continua nos dando coisas novas. O Senhor, Ele prepara renovo após dia. Percebe que os 3 anos que os discípulos andaram com Jesus, ainda a cada instante, a cada dia, a cada milagre, a cada situação, eles se surpreendiam com Jesus, porque o mesmo Jesus que entrava dentro das sinagogas e pregava o evangelho e pregava as boas novas, era o mesmo Jesus que ia aos montes, né, na montanha, e pregava as bem-aventuranças. Ele era o mesmo que de repente do nada trazia à existência a multiplicação, né? Porque 5 pães e 2 peixinhos não é nada para uma multidão de mais de 5.000. Então, perceba comigo que é o mesmo Jesus que andava pelas ruas empoeiradas, ele fazia com que uma tarde comum, com fome, no meio de um nada, ele fazia uma grande festividade. Apesar de Jesus comemorar os tabernáculos, a Páscoa, todas as festividades judaicas, Jesus também fazia com que a ocasião onde ele estava tornar-se uma festa, onde todos que estavam presentes eram convidados a comer do banquete. Jesus, extraordinário, Ele é extraordinário e Ele continua sendo o mesmo. Pensa comigo, Ele vai numa festa e não tem mais o vinho, acaba o vinho, e mesmo sem, Ele está desejoso em começar o seu ministério. Ele transforma 6 talhas de água em melhor vinho. Jesus surpreende com a sua presença. Por isso nós temos que crer que apesar de todas as lutas que possamos passar, Jesus, Ele continua o mesmo. Ele continua nos surpreendendo com a sua presença. Ele continua renovando com a sua presença. Um Senhor que aonde Ele passava, Ele ia curando os enfermos, e pessoas que já estavam declaradas como já leprosas e condenadas ao isolamento, Jesus fazia com que essas pessoas tornassem a ter uma vida em comunidade, uma vida íntegra em comunidade. Então, queridos, se nós percebermos bem, se Jesus continua o mesmo. Apesar de todas as nossas rotinas e do nosso dia a dia, Ele continua o mesmo. Ele continua trazendo novidades no meio daquilo que é comum. Se nós percebermos também naqueles 3 anos, quando os discípulos já estavam ali habituados de estarem com Jesus e caminharem com Jesus e verem as curas que Jesus realizava, observa bem que de repente ele está sendo condenado, ele está sendo julgado e está sendo levado diante dos sinédrios, está ali sendo esbofeteado, e diante de uma multidão que havia visto ele curando e fazendo milagres, Jesus estava sendo condenado como um malfeitor diante de toda a humanidade. Mas a palavra do Senhor diz que naquele momento que parecia, né, o final de tudo, era o início de uma grande história. E assim é Jesus. Ele continua sendo o mesmo, gente. Ele continua sendo o mesmo, que apesar de parecer a mesma situação, Ele continua nos trazendo uma grande história. Ele continua
fazendo das nossas vidas um grande milagre. Então, ainda que parece que Jesus está na rotina de sempre na tua vida, Ele está fazendo em você novidades que renova. Então para de olhar para a situação, como eu gostaria de viver lá atrás, como eu gostaria de ter as mesmas coisas. Sim, todos nós, eu gostaria de estar junto com a minha mãe, eu gostaria de estar convivendo com ela hoje, né? Fortemente, mas eu não posso, gente, eu não posso mudar o que já foi feito. A minha mãe sempre falava isso, Kelzinha, o que já aconteceu não pode ser mudado, mas você pode mudar o agora, você pode mudar o futuro, e é isso que nós podemos colocar nas mãos do Senhor hoje. Dê valor àquilo que o Senhor tem feito para você. Às vezes a gente dá valor pro mal na nossa vida, mas nós não damos valor para o que Deus faz de bom na nossa vida. E a gente fica observando aquilo que não temos, e esquecemos de observar aquilo que temos. Havia uma mulher nas Sagradas Escrituras que há 18 anos ela andava encurvada. Então, parece pouco, gente, mas andar olhando para o chão, 18 anos, é algo muito difícil. E há situações na vida da gente que a gente anda encurvada há décadas, olhando para o chão, porque parece que se nós erguemos a cabeça, o inimigo vai fazer pior para nós. E andar encurvado, gente, é uma situação difícil, porque significa humilhado diante das pessoas, humilhados diante das situações. Então aquela mulher há 18 anos ela andava encurvada, mas a palavra de Deus diz em Lucas 13 que ela continuava indo ao templo. Ela não deixou de ir ao templo porque ela estava encurvada. É incrível, por quantas vezes será que essa mulher foi desejando ser curada ou escondida para que não fosse ridicularizada? E um tempo, se até hoje é assim, um tempo quando a pessoa estava doente, quando a pessoa estava com um problema, ela era mal olhada. Era como se fosse assim, o pecado dela gerou esse tipo de humilhação, esse tipo de enfermidade. Mas era um espírito de enfermidade. Por 18 anos ela andou dessa maneira. Quando a gente anda 18 anos ou mais, ou um pouco menos, numa mesma situação, nos tornamos viciados nessa situação. Nós adaptamos a nossa vida para podermos sobreviver à situação de humilhação, à situação de encurvamento. Nós passamos a administrar a nossa vida diante da situação que nós estamos vivendo, que parece que é eterna, parece que vai ser até a gente partir para o Senhor. Mas apesar disso, aquela mulher continuou indo para o templo. E dos 18 anos, naquele dia foi um dia interessante, porque não estava lá dentro nada menos do que o próprio Filho de Deus. Quando ela ia esperar que naquele dia ela ia sair de casa encurvada, olhando para o chão, como há 18 anos ela estava fazendo, e lá na frente, no meio da sinagoga, estaria o próprio Deus, o próprio Filho de Deus em forma de homem. Quando ela iria pensar que seria naquele dia que o próprio Filho de Deus iria chamá-la diante de todos. E muitas vezes o Senhor nos chama diante de todos, mas nós, com a nossa vergonha, porque estamos encurvados, deixamos de estar na casa do Senhor, deixamos de ir na presença do Altíssimo, deixamos de vivenciar o que o Senhor tem para nós. Queridos, na ocasião Jesus estava na sinagoga, porque naquela sinagoga a mulher estava há 18 anos encurvada e frequentando. Mas Jesus pode estar em muitos lugares além das igrejas. O Senhor Jesus pode estar numa situação que nós não esperamos, e muitas vezes nós falamos, não vou, não resolve, não adianta, estou indo há 18 anos, já estou encurvado, já me adaptei à vida de humilhação. Mas o Senhor pode estar nos preparando num dia como outro qualquer, um grande milagre. Num dia como num outro qualquer, o Senhor pode estar presente para tirar da nossa vida a curvatura da humilhação. E foi o que aconteceu naquele dia. Ele chamou à frente aquela mulher, aquela filha de Deus, e ele a endireitou. Que seja hoje, nessa live, seja você que está assistindo agora ou que vai assistir depois, que o Senhor possa te chamar para frente, diante do trono dele,
e diante dos céus e da terra, e diante dos principados, e diante de todos os anjos, diante de todo o mundo espiritual, a sua vida possa endireitar. E toda a humilhação que você passou até hoje torne-se em passado. E todo o sistema de vida que a humilhação te colocou a fazer e a viver, torne-se somente uma história de testemunho do passado. Que você possa viver o novo de Deus. Porque quando Deus tira a curvatura da humilhação da nossa vida, passamos a viver o novo dele. O novo olhar, a nova perspectiva, a nova visão. Nós passamos a olhar o mundo por outro ângulo, a vida pelo outro ângulo. E quem sabe é hoje que você vai poder olhar para Deus de uma outra maneira. Você vai poder olhar para os céus de outra maneira. A humilhação há de ser tirada da tua vida. A humilhação, seja na saúde, seja na vida financeira, seja na vida familiar, conjugal, seja na vida ministerial, quem sabe é hoje. Porque as pessoas adoram dar opinião. Fica aí em pé, muda a sua posição, muda a sua postura. As pessoas têm a mania de fazer como os amigos de Jó, quando Jó estava passando aquela provação por ser justo. Lembra dos amigos de Jó? Primeiro eles ficaram 7 dias em silêncio, depois eles começaram a dar opiniões, e opiniões que pareciam até válidas, opiniões que pareciam até boas, porque eles falavam como se Jó estivesse pecando contra Deus e tudo aquilo que estava sucedendo a ele seria culpa dele. E na verdade ele estava passando por uma grande batalha espiritual, onde o próprio Deus tinha colocado a prova diante do adversário. E ele venceu. E ele venceu, porque às vezes as pessoas têm muitas opiniões que parecem boas, mas só o poder de Deus nos tira da humilhação. Muitas vezes as pessoas, elas se acham superiores porque elas estão sem o mesmo tipo de curvatura que a gente está. Estão com outras, mas sem aquele mesmo tipo de curvatura que nós estamos vivendo. E as pessoas se sentem superiores a nós, e de repente elas começam a nos dar, ou a nós, ou às outras pessoas também, começamos a dar muitas opiniões. E na verdade a gente não está ajudando em nada. Mas quando Jesus ele aparece na vida de uma pessoa querendo curar, quando Jesus ele quer nos curar, quando Jesus ele quer nos endireitar, quando Jesus ele quer transformar a nossa vida, a gente não precisa de opinião de ninguém, não. Todas as opiniões ficam lá no chão, mas a gente precisa só da palavra dele. Venha para frente. A gente só precisa da palavra dele. Vem até mim. E ele nos endireita. É isso que é incrível. Que a palavra de Deus não se trata de lavagem cerebral. A palavra de Deus não se trata de métodos. A palavra de Deus não se trata de fazer 2 mais 2 dar 4. A palavra de Deus se trata de poder. E quando Deus quer, ele faz acontecer. Quando Deus age, nem a inveja, nem a macumba, nem o ódio, nem a nossa própria ignorância pode mudar a vontade de Deus. Às vezes adiamos um pouco, mas nada pode mudar a vontade de Deus. Então, hoje, você que está aí participando, você que está aí comigo, ou vai participar mais tarde, deixa o Senhor te chamar no centro dos olhos de todos, porque Ele quer que todos que viram você encurvado possa ver você sendo endireitado. Ele quer que todos que viram você de alguma maneira humilhado, de alguma maneira sem possibilidades, Ele quer mostrar que Ele é o teu Deus. E Ele é o Senhor que pode mudar a tua história. Ainda que pareça que está no fim a tua vida, Ele é aquele que te endireita. Ele é aquele que te dá ainda um pouco mais de sopro, de saúde, de vitalidade. Mas receba a vitalidade que vem de Deus, receba a força que vem do Senhor, receba a mudança de vida que vem através dEle. E se Deus está falando com você através dessa live, passa para mais alguém, porque eu tenho certeza que mais vidas serão alcançadas. Eu tenho certeza que essa palavra, ao coração de quem chegar, apesar de simples, apesar do meu modo muito simples de ser, da minha gramática simples, eu tenho certeza que o poder de Deus, através dessa palavra, vai alcançar corações que estão sedentos de uma transformação, corações que estão desejosos de ter uma mudança de vida. E escuta, não há cárcere que Deus não possa abrir, não há situação que Deus não possa mudar, não há humilhação que Deus não possa tirar da nossa vida, não há enfermidade que Deus não possa curar. Então, nós podemos falar como aquele leproso: se tu queres, eu serei curado. E olha, né, que o Senhor falou: queres tu? Ele quis, e eu quero. E se Deus quer e eu quero, é uma comunhão perfeita.
para que haja cura, para que haja libertação, para que haja renovo. E se tudo à tua volta está escuro, se tudo à tua volta está tenebroso, tudo à sua volta está muito igual, Deus nunca é igual. Ele, no sentido de agir, Ele faz coisas surpreendentes. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, de amanhã. Ele não muda, mas Ele nos surpreende com novidades. Ele nos surpreende com coisas que nos renova a cada dia. Então é o mesmo Deus que anda sobre as águas, é o mesmo Deus que acalma a tempestade, é o mesmo Deus que cura os leprosos, que faz com que os cegos enxergam, que os mudos falam e que o surdo possa ouvir. É o mesmo Deus que cura a mulher hemorrágica, é o mesmo Deus que perdoa a prostituta, a mulher pega em adultério. É o mesmo Senhor que aceita o bálsamo no seu pé, que seja enxugado com os cabelos da mulher. É o mesmo Senhor que ressuscita Lázaro. É o mesmo Senhor que multiplica o pão. É o mesmo Deus da pesca maravilhosa. Ele é o mesmo, Ele não muda. E é o mesmo Senhor que foi até a cruz por cada um de nós, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos. É o mesmo Deus. E Ele deixa bem claro: bem-aventurados que não viram e creram. Então bem-aventurados somos nós, que mesmo sem ver, nós cremos na presença dEle. Que essa presença possa te curar, te fortalecer, te restituir e dar para você hoje ainda um novo ânimo, uma nova visão, uma nova perspectiva de vida. Que possamos ser curados da alma, que possamos ser curados na vida, para que possamos levar o Evangelho de Cristo. Então, ame tudo que o Senhor tem feito na tua vida, toda a cura, todo ensinamento, todo o propósito. Ama tudo que o Senhor colocou em você, porque dinheiro, casa, isso daí tudo muda. Então a gente tem que ser grato, sim, mas fica feliz com o que o Senhor colocou dentro desse corpinho aí. A única casa que nós temos mesmo aqui na terra é o nosso corpo físico, queridos. É a única. O restante a gente pode comprar, vender, ter, não ter, mas se nós perdermos esse corpo físico, aqui na terra não tem mais como ficar. Então, cuida do templo do Espírito Santo, esse templo que Deus investiu tanto. Cuida, queira viver, agradece ao Senhor por tudo que Ele colocou dentro de você. Cada ensinamento, cada palavra, cada memória, tudo que o Senhor colocou dentro desse corpo abençoado. Agradece a Deus por ele. Não fica praguejando o teu próprio físico, mas abençoa em nome de Jesus. Então, fique na santa e bendita paz, que Deus possa agora falar ao teu coração mais alto ainda do que falou até agora na live. Que o Espírito Santo tome conta e não saia da nossa mente essa palavra de fé e de esperança. Continue compartilhando essa live para muitas vidas serem alcançadas. Um beijo no seu coração e até quando Deus permitir. Eita, tá fechando aqui, papai.